Amigos do Mototurismo, da Motoaventura, tudo beleza? Aqui é o Ruba falando e antes de mais nada eu vou pedir para você que está chegando no canal agora já se inscrever e colocar um clique naquele sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. Já dá um like porque eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. A gente está indo para o Ruba Responde número 8 e eu vou falar sobre como registrar as nossas viagens. Vou falar sobre conceitos muito básicos de fotografia e filmagem, falar dos equipamentos que eu uso e também dar algumas dicas. Hoje, entre outros, eu respondo o João Carlos Ramires, que fez uma pergunta lá no blog do Ruba, e também o Juliano Vieira, que deixou uma pergunta no vídeo Ruba Responde sobre documentação. Eles basicamente perguntaram sobre dicas de filmagem e equipamentos. Antes de falar sobre dicas de filmagem, bateria, equipamento, edição, áudio, eu vou orientar vocês como se faz o melhor registro da sua viagem. E a intenção aqui não é desanimar ninguém a fazer filme da sua viagem, mas é separar um pouco as coisas. Primeira coisa, filmar bem uma viagem, contando uma história, com registro coerente, dá trabalho durante a viagem. Dá trabalho não, dá muito trabalho. E olha que eu tô partindo do pressuposto que a gente vai fazer um filme amador, muito longe de fazer um filme profissional. Filmar bem também requer um pouco de conhecimento básico de fotografia e de edição. E por que eu tô dizendo isso? Quando eu estou filmando durante uma viagem, eu já vou imaginando como é que vai ficar o produto final. O melhor enquadramento, a luminosidade se está legal, se tem um local interessante para eu filmar, uma situação interessante, um take curto para enriquecer meu vídeo. Tudo isso eu já vou montando durante a viagem, durante a filmagem. Ter esse conhecimento também é interessante porque você vai utilizar o teu tempo da melhor maneira. Portanto, eu vou usar de toda a sinceridade agora. Se você não tem a mínima noção de edição e não tem a mínima noção de como configurar a sua câmera, se você filma 720p a 60 frames por segundo ou 4K a 30 frames por segundo, se você não sabe diferenciar a proporção de 16:9 por 4:3, se você não faz ideia do que seja o low light da sua GoPro, eu vou te dar dois caminhos nesse momento. O caminho número 1 é acessar alguns links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Tem canais muito interessantes que dão os conceitos básicos de fotografia. Tem alguns canais que falam muito sobre essas câmeras esportivas para esporte, que são a GoPro, e tem outras agora no mercado. Então eu peço para que você acesse, esse sendo o caminho número 1. E o caminho número 2 é registrar, ao invés de registrar com filme, registrar sua viagem com fotografia. E aí eu não gostaria que você ficasse chateado com essa segunda opção que eu lhe dei. Na verdade é uma ajuda. Se você não tiver tanto conceito de fotografia, de filme ou edição, tenha certeza que vai ser muito mais rico você registrar sua viagem com fotografia. Você fazendo um filme com áudio ruim, takes longos, enquadramento ruim, luminosidade que não tá legal, você pode ter certeza que as pessoas não vão ter vontade de assistir teu filme. Ou vão dar o stop antes do final, ou vão sair para tomar uma água. Aí você pode me perguntar, pô Ruba, tudo bem, eu vou filmar lá o que der e depois vou jogar na mão de um profissional, vou pagar um profissional para fazer edição para mim. Beleza, melhora e muito. Só que assim, se você produziu um material que não é tecnicamente tão legal, você pode ter certeza que o editor ele também não vai conseguir fazer um produto final excelente. Aí tem um outro aí que deve estar me perguntando, pô Ruba, mas eu acabei de comprar minha GoPro 5 Black, a última que saiu, você está falando para eu não filmar nada, não utilizar esse equipamento que é caro? Não, não é isso. Na verdade eu estou te incentivando a pelo menos ir buscar um básico. Você saber operar sua câmera, ter o básico de noção de edição. Não estou falando para você aprender a editar,
e também o básico de fotografia. Com isso você já consegue operar sua câmera, além das dicas que eu vou dar mais para frente. Antes de falar sobre os meus equipamentos, eu vou falar primeiro sobre algumas câmeras para filmagem de esporte radical que tem no mercado. Basicamente, o que difere essas câmeras das demais, das semiprofissionais, tipo DSLR, ou aquelas câmeras profissionais sendo utilizadas para TV, é a versatilidade dela e o tamanho. Mas não se engane com a qualidade de imagem que essas câmeras produzem. A GoPro Hero, por exemplo, que é uma câmera mais popular nesse segmento, ela está entregando uma imagem excelente, a ponto de ser utilizada em muitos programas de TV. Hoje, além da GoPro Hero, a gente tem, por exemplo, algumas SportsCam que a gente não consegue nem saber ao certo qual que é a marca dela, e aí tome cuidado com a qualidade da imagem. Depois a gente tem a Polaroid Cube, a Garmin Verb, Tonton Bandit e Sony Action. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com um comparativo, um canal que faz comparativo dessas câmeras. E aí tem muita gente que me pergunta sobre os meus equipamentos, e é isso que eu vou falar agora. Eu tenho uma SportsCam dessas chinesas que eu utilizei nessa última viagem e estou aposentando, não vou utilizar mais e já falo por quê. Tem uma GoPro Hero 3 Plus Black e acabei de adquirir uma Hero 5 Black, que é a última câmera que saiu da GoPro, e estou muito contente. Tenho também uma câmera da Sony compacta, basicamente para fazer fotografia. Ela também filma, mas eu uso mais para fotografia. Tenho uma semiprofissional, uma DSLR D70, que é essa aqui que eu estou utilizando agora, e geralmente eu não utilizo nas viagens, não levo nas viagens. Tenho um gravador compacto da Sony e um gravador Zoom H5 profissional. Esse eu também não levo nas viagens. Agora falando um pouco desses equipamentos. Bom, primeiro que eu falei, a SportCam chinesa. E eu tô aposentando porque na última viagem eu utilizei ela como uma câmera de backup. Ela ficava passeando pela moto, inclusive ela pegava close do meu capacete de frente. E assim, o que eu senti, a qualidade de imagem é muito diferente, por exemplo, da GoPro. E é válido na edição, às vezes, essa diferença de imagem, mas não dá para abusar demais disso, e por ser muito diferente a qualidade de imagem, eu deixei de utilizar. E aí, depois de eu ter falado de algumas outras câmeras no mercado, você deve estar me perguntando o porquê que eu uso a GoPro Hero. A GoPro Hero foi a primeira câmera a sair nesse segmento, e eu utilizo primeiro pela qualidade de imagem que ela produz. Segundo, eu já tenho muito conhecimento de como é o funcionamento, como são as configurações da GoPro. Além disso, os acessórios dela a gente encontra muito também aqui no Brasil. Inclusive, tome cuidado que tem muita coisa paralela, a qualidade não é legal. Você às vezes acaba economizando no acessório, leva para uma viagem, esse acessório quebra e você deixa de utilizar a câmera da maneira melhor que você pode utilizar. E só como curiosidade, para quem não sabe, a GoPro ela foi inventada por um surfista que tinha necessidade de fazer filmes e imagens das suas manobras no mar. E ele se aliou a alguns técnicos e em 2001 ele fez o protótipo da GoPro. Somente em 2006 foi lançada a primeira GoPro, que eu não sei se era a GoPro 1, acho que era uma anterior. E eu lembro que ela foi chegando de forma tímida aqui no Brasil, né? Demorou para chegar e até para as pessoas terem esse conceito de câmera. O que acontece? Eu em 2007, 2008, se vocês tiverem curiosidade, já tem uns vídeos aqui no canal dessa época. Eu fazia suportes metálicos para colocar no tanque da moto e usava a Cybershot da Sony. Eu me lembro que quando chegou essa câmera eu falei, poxa, o cara conseguiu expressar toda essa vontade de fazer esses filmes de aventura. E foi muito bacana a chegada da GoPro. Aí deve ter gente se perguntando por que eu tenho duas GoPros, né? Na verdade era melhor ter até mais. Mas assim, eu uso basicamente a Hero 3 Black Plus na lateral do capacete e ela fica direto ali para qualquer coisa interessante que eu veja eu poder logo acioná-la e fazer a filmagem. Ela também fica com um microfone de lapela embutido no capacete e por aí eu narro a filmagem.
A Hero 5 ela tem duas funções. Uma é passear pela moto, né, para fazer takes diversos. Isso é importante, gente, fazer esses takes diversos e interessantes. E outra, ela fica também ligada a um bastão, porque se eu tiver que parar e fazer qualquer filmagem com mais mobilidade, eu consigo fazer com essa GoPro Hero 5 no bastão. A Sony Compacta eu utilizo basicamente para fazer registros em fotografia que eu necessite de zoom. O zoom dessa câmera é potente, então eu uso para isso. Raramente eu uso ela para filme, porque como ela fica diretamente na minha mão, e ela não tem uma estabilização de imagem para filmagem legal, eu pouco utilizo ela. Já a D70 da Canon, que é essa que eu estou falando agora com vocês, ela tem um volume maior, um peso maior, a lente é pesada e é uma câmera que eu não levo nas viagens por conta disso. Talvez se eu fosse fazer só um registro através de fotografia, é uma câmera que eu levaria. Essa Canon D70 com uma boa lente, ela produz uma imagem de fotografia e também de filme, tá? Incomparável com qualquer outra câmera dessas mais compactas. O gravador da Sony compacto eu levo pelo seguinte: tem momentos que eu faço externas, takes, ou tá ventando demais ou o ruído é muito grande. Para eu assegurar que o áudio fique bom, eu falo através desse microfone e depois na edição eu sincronizo. Dá um pouco mais de trabalho, inclusive para armazenar esses arquivos. Você saber que aquele áudio se refere àquele take daquele dia. Portanto, essa é a primeira dica. Sincronize ou deixe próximo datas e horários de todos os equipamentos que você está usando na sua viagem para fazer essas filmagens, essas fotos. Isso facilita demais lidar com esses arquivos posteriormente. Se você jogar na mão de um editor então e não tiver essas datas e horários coerentes, né, com um arquivo de áudio, por exemplo, com de filme, fica muito difícil para o editor identificar. Antecipe, pense no que você vai filmar versus a edição. Eu sei que isso no começo é muito difícil, mas exercite. Se você for usar várias câmeras, colocar na moto para fazer alguns takes curtos e interessantes, tenha calma para colocar essas câmeras. Veja as conexões para ligar, se ela estiver conectada com o controle Wi-Fi, se ela estiver conectado com o celular, vê se está funcionando essas conexões, vê a imagem, se ela está produzindo uma imagem com o enquadramento correto. Não tenha pressa nisso até você colocar a moto em movimento. Nunca, em hipótese alguma, deixe sua câmera ligada e filmando longos takes. Isso deixa o seu filme pobre, desinteressante. Você perde o histórico de onde está o que realmente interessa naquela filmagem ou naquele trecho da filmagem. Você deixa o seu arquivo gigante para poder lidar com ele no computador. Você também drena a sua bateria para aquilo que não é legal, aquilo que não é interessante. Por fim, faça takes pequenos e importantes. Se for utilizar áudios, veja o equipamento correto, a forma correta como utilizar esse áudio com a filmagem, se você for narrar a sua viagem. Nunca utilize na edição vídeos com áudio ruim. Se isso ocorrer vez ou outra, utilize na edição legendas, mas não abuse disso também. Faça imagens que tenham contexto, né? Situando o teu interlocutor, o local, a situação, a história de uma forma geral. Quando não for automático no seu equipamento, também, em hipótese alguma, erre o foco. Faça imagens estáveis, não use movimentos repetitivos e bruscos nunca. Geralmente, um plano único e estável, ele diz tudo o que você quer falar com aquela imagem. Não abuse do uso do Wi-Fi, ele drena a sua bateria sim. No caso das GoPro até a 4 Black Plus, pense em utilizar a bateria Backpack, aquela atrás. Ela prolonga a vida, a utilização da sua câmera no dia. Durante a viagem, use a sua sensibilidade, o seu conhecimento de fotografia para fazer takes curtos e interessantes para enriquecer a sua edição.
Nunca perca a sensação do momento para filmar através de uma lente. Tente conciliar os dois. Se você não conseguir, opte em ter a sensação. Esquece a filmagem.